Oi pessoal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um Conta Pra Eu, por Luana Paula. E hoje nós vamos falar sobre desconstrução e reconstrução da vida. Um olhar diferente para os altos e baixos que temos na nossa caminhada. Vamos falar sobre doença autoimune, sobre superação e muita fé em Deus. Mas antes eu quero convidar vocês a ativarem as notificações, a curtirem o nosso canal e se inscreverem, porque quanto mais vocês fazem isso, mais relevância o canal vai tendo, mais alcance e nós vamos conseguindo auxiliar cada vez mais pessoas. Também convido vocês a darem um pulinho lá no @contapraeuoficial no Instagram, porque nós temos diversas publicações bem legais sobre parte psíquica, sobre parte holística, então vale a pena o conteúdo. Lembrando também que estamos no Pinterest, que estamos no Spotify, então não é desculpa para não estarmos conectados aqui no Conta Pra Eu. E, sem mais delongas, vamos chamar para o nosso super bate-papo a nossa querida amiga Jarlene de Sá. Seja muito bem-vinda! Jarlene de Sá, que felicidade de receber você aqui. Seja muito, muito bem-vinda. É uma honra para o canal receber você. Obrigada, Luana. Eu que agradeço pela oportunidade que você está me dando de contar um pouco da minha história. Fico muito agradecida mesmo. Imagina, Jarlene, nós que agradecemos. Já quero deixar aqui, de antemão, o agradecimento para a Nelma Aristático, que o pessoal aqui do Conta Pra Eu já assistiu o bate-papo com ela, foi ela que nos apresentou. Então, Nelma, muito obrigada por essa rica apresentação e conexão que você fez. Jarlene, vamos lá, conta um pouquinho, Conta para eu quem é Jarlene de Sá, conta um pouquinho da sua história, estamos ansiosos. Oi, Luana, então, eu sou a Jarlene, sou de Minas Gerais, na cidade de Ninheiras, lá do município de Ninheiras, Minas Gerais. Nasci na cidade de São João do Paraíso, que é cidade vizinha, e assim, tem uma família enorme, gigantesca, A minha mãe hoje tenho 4, nós somos em 4 irmãos, e 2 mulheres e 2 homens. A minha mãe hoje já é falecida, não mora mais com a gente, Tem somente o meu pai. E tem as minhas avós, A minha avó materna, a minha avó paterna, Os tios, tias, primos, primas. A família é grande, para todo lado eu tenho parente. E todo mundo mora lá, em Minas ainda? Não, tem uma parte que mora lá, outros moram no interior aqui de São Paulo, no litoral, aqui em São Paulo mesmo, em si. Tenho bastante parente. Legal. Graças a Deus. E assim, quando eu nasci, a minha mãe disse que eu nasci e assim era um pouco frágil, tinha alguns problemas de saúde, Na verdade, assim, era saudável, mas tinha alguns refluxos, Inclusive, teve uma vez que ela achou que eu ia até morrer, enfim, levou para o hospital, mas graças a Deus estou viva, E aí, quando eu tinha meus 10 anos, acho que menos, uns 9 anos, eu sou a mais velha, E aí eu ajudava a minha mãe com os afazeres de casa, Mas assim, sempre eu queria brincar, Porque na infância, aquela coisa, você quer mais brincar. Então, às vezes, eu desobedecia a minha mãe, não fazia o que ela mandava, E aí, claro, toda criança desobedece, os pais apanham, E aí ela batia muito, por conta da desobediência, porque eu queria brincar, envolvia na brincadeira e não fazia o que ela mandava, E aí, quando ela batia, ela assim, ficava na hora da raiva ali, com raiva, ela falava algumas bobagens, mas assim, eu creio que foi tipo tudo da boca para fora, porque todos os pais, mães amam os seus filhos,
Mas ali, enquanto ela estava com raiva, porque eu tinha desobedecido, ela falava algumas coisas assim, eu te odeio, eu não gosto de você, você não deveria ter vindo ao mundo, como eu me arrependo de ter colocado você, né? E como eu era criança, tinha ali quase 9 anos, né? Então aquilo ficou na mente, tipo, a minha mãe não gosta de mim, né? E aí eu fui crescendo, aí quando chegou na adolescência, né, os adolescentes geralmente quer fazer alguma coisa que o pai não concorda, né? E assim, parece que tudo que o pai diz ou a mãe diz não, a gente fica rebelde, né? A gente não aceita o não. Então, assim, aí nessa fase eu ficava um pouco rebelde, e aí, tipo, vinha aqueles pensamentos na minha cabeça: a minha mãe me odeia, a minha mãe não gosta de mim, né? Eu não deveria estar aqui no mundo. Então, para que eu estar aqui? Eu tenho que morrer, né? E aí, porque você vê que a frequência do pensamento, né, vai gerando poder também, vai trazendo ali existência. E aí eu fui pensando nisso e sempre querendo isso para mim, né? E aí, um certo dia, foi gerando aquela ansiedade, aquele desejo de morrer, porque eu não tinha que viver, né? E aí parece que tudo ia perdendo o sentido de algumas coisas assim para mim, né? As pessoas me viam, achavam tudo normal, né? Mas era o que estava aqui na mente, o que estava aqui dentro, né? E Quantos aí anos quando eu você tinha, Charlene? não entendi, Quantos anos você tinha? nessa época eu já tinha 12 anos, Tá. né? Aí, um certo dia, eu estava sozinha em casa, e aí eu lavando uma louça, inclusive. Aí, de repente, eu comecei a veio uma sombra, assim, passou uma sombra. E, assim, eu sempre ouvia vozes, e também eu não conseguia dormir, eu tinha um pânico para dormir, eu não conseguia dormir sozinha. Sempre, quando eu estava dormindo, vinha, tipo, como se deitasse alguém do meu lado e como se me sufocasse, né, na minha garganta. E aí eu ficava com aquele medo, às vezes eu implorava para os meus pais para me dormir com eles, né? E aí eu dormia tranquilo. Quando a minha avó ia dormir em casa, nossa, eu ficava tão feliz. Eu falei, nossa, hoje eu vou dormir tranquilo, eu vou dormir com a minha avó, nada vai me perturbar, né? E aí, nesse dia que eu estava lavando a louça, veio como se fosse uma pessoa, como se materializasse assim do meu lado, como se fosse uma pessoa. Só que, sei lá, eu sentia uma coisa negativa, sabe, uma energia muito pesada, uma coisa, e meu corpo arrepiava. E assim, a sensação que eu tinha é que se eu olhasse no rosto, né, ia ser feio e eu ia ficar com aquilo na mente. Então eu não olhava para aquilo para cima, eu olhava tipo da cintura para baixo. E era como se fosse uma pessoa normal. E aí aquilo pegava no meu braço, né? E quando pegava eu sentia mesmo como se fosse uma pessoa que pegasse meu braço, né? E aí eu ficava com muito medo, assustada. E aí essa pessoa possivelmente seria uma pessoa, né? Mas era uma coisa negativa do mal. E aí ele me pegava, me arrastava até a sala de casa, tinha um espelho bem grande, e aí ele bagunçava todo o meu cabelo, e aí ele dizia, se olha no espelho. Só que interessante que quando eu olhava, ele estava do meu lado, eu poderia ver ele também, né? E ele não aparecia no espelho. Então eu só me via. E aí quando eu vi, eu falei, nossa, que coisa horrorosa, que é uma assombração. Aí ele falou, é isso que você representa para a sociedade. Por isso que você tem que morrer. E aí, tipo, ele foi conversando comigo, falando, nem a sua mãe gosta de você, né? E aí, tipo, uma coisa foi associando a outra e, tipo, eu falei, nossa, é verdade, né? E aí, naquele momento, ele desapareceu, né? Não vi mais. Mas aí ficou aquilo dentro de mim. Eu falei, não, é isso mesmo que eu quero. E aí eu peguei uma corda, eu fui para uma árvore, porque a gente morava na roça, né? Zona rural. E aí eu fui até uma árvore, coloquei a corda e eu falei, é hoje. Mas antes eu escrevi uma carta explicando porque eu ia me matar, né? Cometer o suicídio. E aí... E nessa carta você falava, contava essa história e você citava a questão da sua mãe nessa carta?
Oi? Você citava a questão da sua mãe, você falava tudo isso que tinha acontecido nessa carta? Eu falava, na carta eu falava para minha mãe que ela dizia que não gostava de mim, que me odiava. Então, se ela me odiasse, eu tinha que morrer, né? Eu tinha desejo de morte, ela não deixava fazer o que eu queria. Então, na minha mente, é porque ela não gostava, né? E então eu estava ali naquele momento, e aí eu comecei a ouvir vozes, muito risos, aplausos, só que não tinha ninguém, era só eu, mas eu ouvia isso, né? Um monte de aplausos, risos, e uns risos assim, alto, outros baixos, finos, grossos, e aí eu ficava assim, sabe, assustada. E aí, de repente, veio como se fosse um vento, mas um vento assim, tranquilo, um vento calmo, não é aquele vento que vai derrubando as coisas. Aquele vento calmo parecia que ia varrendo tudo assim em volta de mim. E ia levando aquelas energias pesadas em volta, aqueles risos, sabe? Tudo aquilo foi sumindo, desaparecendo em volta de mim. E aí eu ficava ali calma, tranquila. Aí, de repente, uma voz no meio daquele vento que falava comigo, né? E aí falava assim, bem tranquilamente, e aí falava para mim que me amava e que eu era muito importante, que eu era como um diamante para ele, que eu tinha muito valor e que ele me amava muito. Então, ali naquele momento, eu recebi aquelas palavras, né, positivas, e foi entrando assim como se fosse lavando a minha alma. E, sabe, assim, aquilo entrou tão forte, o meu coração batia muito forte. E aí, de repente, eu não sei o que aconteceu comigo, se eu dormi, se eu desmaiei, não sei. Eu só lembro que daí eu vim andando, só que a minha mente estava assim como se estivesse longe, muito longe, como se estivesse voando a minha mente. E aí eu chegava no portão de casa, seguro na corda, né? E aí eu lembro que eu acho que já fazia muito tempo que eu estava fora. Minha mãe acho que chegou, não me encontrou. E aí ela disse: onde você estava? Faz tempo que eu não te vejo. Eu falei: não, eu estava por aqui no quintal, né? E aí ela falou: e essa corda? Eu falei: encontrei ali, sabe? Mas assim, eu estava meio que voando assim. Aí de repente, quando eu estava assistindo, né, ouvindo uma rádio, e era um programa evangélico. E aí, de repente, a palavra, assim, falando, nossa, aí eu parei, né? Quando eu parei, parecia que aquele pastor que estava falando, ele mudou a forma que ele estava explicando, parecia que ele estava falando para mim e de mim, né? E aí ele falando, o inimigo tem tentado tirar a sua vida, dizendo que você não tem que viver, que você não tem valor, que você não tem valor para a sociedade, mas Deus te ama, Deus te quer, Deus valoriza você, você é muito importante. E o inimigo tem lutado de todas as formas, mas sempre Deus envia o anjo e lhe protege, né? E aí, de repente, ele falou assim, e é com você, jovem, que eu tô falando? Você está com a roupa assim, assim. Eu não lembro as características, né? Que eu estava naquele momento. Mas aí ele falou, aí a minha mãe falou assim, mas essa é você. Aí eu fiquei quieta, né? Ela falou, mas você, aconteceu algo assim? Aí eu fiquei quieta. Aí ele falou para mim ajoelhar, né? Que ele ia orar por mim. Então eu me ajoelhei. E ali ele fez uma oração muito forte, né? De libertação por mim. E ali eu fiquei totalmente, já estava calma, eu fiquei mais tranquila, né? E aí, pronto, a partir daquele dia, eu nunca mais ouvi vozes, eu nunca mais vi vultos, porta que batia sozinha, sabe, fechava sozinha quando eu estava só. Nunca mais, eu dormia tranquilo daquele dia, nunca mais teve poder, porque ele falava e mostrava caixões para mim. E falava, você tem que escolher um daqueles, é seu. E aí eu ficava com mais medo. Então, tipo, quando alguém morria, né, tinha um velório, eu morria de medo. Eu não queria, eu até ia, às vezes era parente, né? Eu até ia, mas eu tinha medo de olhar para o caixão, eu tinha medo de olhar para aquele morto, porque eu ficava com aquilo na mente. Então, todo lugar que eu andava, eu via um caixão, né?
E aí, a partir daquele momento, né, daquela oração, nunca mais eu tive isso, nunca mais eu vou em velório, eu não tenho isso mais, né? Foi tipo, foi uma libertação, Uma né? libertação. E você chegou a contar para sua mãe em algum momento? Vocês conversaram sobre isso, porque no dia você não falou para ela, né? Embora ela tenha sentido ali, né? Alguma coisa você não comentou. E depois? Não, eu não cheguei a contar com detalhes. Eu contei que eu tinha medo, né, de dormir e que eu ouvia vozes, né? Isso eu Mas não do contei. suicídio. Você não falou do suicídio. Não, não contei. Por quê? Porque a minha mãe, na verdade, assim, eu não tinha muito diálogo com a minha mãe. Ela, daquelas mães mais antigas, não era muito de conversar as coisas, explicar, né? Então eu tinha muito medo da minha mãe. Então nunca contava algumas coisas, não era de abrir e contar as coisas para ela, né? Aí depois, com um bom tempo, eu contei para o meu pai, mas acho que depois que ela faleceu, né? Entendi. Então isso eu não contei para ela. Mas assim, foi um libertador, foi algo que aconteceu assim que até hoje é uma paz, uma coisa assim bem tranquila, né? Eu já sou calma mesmo e puxei isso, herança do meu pai, ele é uma pessoa super calma. Mas assim, foi uma paz, uma tranquilidade que entrou, uma paz de espírito que assim, eu não consigo explicar com palavras, não tem palavras para pedir. E se eu pudesse, assim, eu pegava essa mesma paz, eu dava para todas as pessoas do mundo, sabe? Porque tem pessoas, assim, que sofrem, não tem paz na vida. Tem pessoas, inclusive ricas, né? Que elas têm tudo, não falta nada, assim, material, mas elas não têm paz. Inclusive, teve uma época que eu conversei com uma ex-patroa minha, eu até contei um pouco para ela, ela ficou bem, assim, impressionada. E assim, ela tem tudo, mas assim, ela sempre em briga, né? A casa, falta de paz, ela sempre falava para mim. E assim, muitas pessoas, né? Às vezes passa por um problema na vida e já entra em desespero, né? E aí é onde eu vou entrar com essa parte de vários problemas que eu tenho passado e todos nós passamos, né? E assim, eu sinto que essa paz, essa paz de espírito, né? Deus, ele tem me ajudado, me sustentado para mim aguentar firme, né? E suportar os problemas, passar os problemas de cabeça erguida, né? Então, eu casei muito novinha, as meninas de Minas, elas sempre casam muito novinhas, né? Hoje mudou, né? Hoje algumas meninas já casam um pouco mais velhas, estudam, né? Enfim, eu terminei os meus estudos já casada. E aí eu casei novinha, a gente veio para São Paulo, né? E aí eu concluí os meus estudos, aí trabalhando, a gente tinha altos e baixos, né? Como todo casamento tem, né? Mas assim, passei por algumas situações que foi acumulando, acho que falta também de comunicação, né? Houve muitas falta de comunicação de ambas as partes. Sabe aquela pessoa egoísta, orgulhosa, sabe? E que, sabe, só tem razão, né? Então, tipo, a minha palavra não era necessário, então era só a palavra da pessoa, né? Então aquilo foi gerando em mim, dentro de mim interno, umas coisas assim que eu nem consigo explicar. Acho que você até me ajudaria melhor, que você tem essa visão, né? E aí eu fui gerando aquele conflito dentro de mim, né? E de infelicidade, por me sentir inferior em algumas vezes, né? E, tipo, eu não tinha palavra, né? E muito submissa também, né? E claro que a submissão é importante, mas não ao extremo, né? E aí o que foi acontecendo? Muitas coisas foi acontecendo e foi acumulando quando foi gerando em mim problemas emocionais, né? E o meu corpo, como dizem, o corpo fala, né? Meu corpo foi dando alguns sinais, mas eu não fui atentando, até porque eu não tinha conhecimento, né, sobre isso.
Então, meu corpo ele foi dando alguns sinais, eu não fui percebendo, né? Por exemplo, eu tinha problema, desde criança, eu sempre tive problema do intestino, né? Preso. Uhum. E a constipação, né? Que se diz. E Sim. aí eu ficava, né? Dias sem ir ao banheiro. Mas nesse período, aumentou muito, sabe? Eu ficava, às vezes, 15 dias sem ir ao banheiro, e aí eu tinha muito gases, dores abdominais, desconforto, tudo que eu comia passava mal, sabe? Então, assim, aí eu procurei um médico, fiz vários exames, né? Porque o médico achou que era algo interno. Aí fiz todo o processo e não tinha nada. Aí o médico fechou o diagnóstico e disse para mim, é emocional, né? Aí fez várias perguntas, falou para mim se eu estava passando por algum estresse, né? Falei, não, passo Uhum. sempre por estresse, né? Sim. Aí ele falou, então, você tem que tentar acalmar, eu vou passar um remédio para estimular, mas não é para você tomar para sempre, é apenas um mês. E você vai melhorar um pouco também a alimentação, e me deu, né, várias dicas, tomar muito líquido também, e você vai tentar relaxar, melhorar essa parte que você está passando de estresse, né? E eu fui tentando melhorar, né, do meu jeito, e aí foi melhorando de fato. Melhorando, tanto que hoje, graças a Deus, eu não tenho esse problema. Mas aí de uma coisa vai passando para outra. Aí quando era coisa, era uma outra. Mas assim, nada muito grave, uma coisa gravíssima, né? Aí, de repente, do nada, assim, eu tava bem e aí me deu umas dores nas minhas mãos. E aí era dor, assim, na palma da mão, e eu não conseguia fazer algumas coisas, tipo colocar força para lavar uma louça, por exemplo, limpar algum ambiente, enfim. E eu falei, nossa, mas que estranho, minha mão, assim, de repente, né? Aí, no dia seguinte, essa dor que estava na mão passou para o punho. E aí começou a inchar o punho e a mão. Aí, no outro dia, eu passei a sentir dor aqui no cotovelo. Aí depois pegou o ombro. No mesmo dia pegou o ombro. Tipo, era de manhã, aí à tarde já pegou os ombros, né? Aí era aquela dor, mas assim, um pouco tensa, não era tão forte. Aí eu tava limpando a casa e eu tava abaixada, né? Aí quando eu levantei, doeu no meio das costas, estralou. Aí pronto, eu fiquei envergada, eu não conseguia levantar. E era uma dor assim, mas muito forte, muito forte. E aí eu tomei um Dorflex, aí tomei uma água, fiquei ali, relaxou um pouco, eu fiz um pouco de alongamento, deu uma melhorada, eu concluí o meu serviço, né? Aí, de repente, quando foi tipo à noite, essa dor do meio das costas foi subindo aqui pro pescoço, aí a dor desceu para a coluna embaixo, pro quadril, e aí no outro dia eu já acordei com essa mesma dor, foi pro joelho e para o tornozelo. Ou seja, mais ou menos em 3, 4 dias, mais ou menos, pegou todas as articulações do As meu corpo. articulações, tudo que dobra, né? Tudo que dobra, joelho, né, o quadril, a coluna, e aí os tornozelos. E aí meus pés já incharam, ficaram imensos, não cabia em sandália. E aí eu cheguei no médico, ele falou assim, nossa, o que você fez, né, ontem? Esses dias. Aí eu falei, não fiz nada demais, né? Meu serviço normal. Aí ele falou assim, não, você fez algum esforço repetitivo, mas foi muito forte. Eu falei, não, doutor, não foi, eu não fiz nada assim grave. Não peguei nada pesado assim. Não foi. Tem alguma coisa errada no meu corpo. Aí ele falou assim, bom, vamos fazer exame. E aí, nisso, eu já estava com 39,5 de febre. E era sempre febril, muita febre. Aí ele falou, olha, tá parecendo crise reumática, né? Mas não dá para ter certeza. Já me deu uma injeção lá, um monte de anti-inflamatório, né? E aí eu tomei, deu uma melhorada. Como ele tinha corticoide, né, nos anti-inflamatórios, foi, né, já fez o efeito. Então eu fiquei alguns dias boa,
Aí passou o efeito de novo, aquela crise. Então, aí pronto, já paralisava, eu não conseguia pisar, apoiar o pé no chão. Então, eu dependia de ajuda para tudo, né? Para amarrar meus cabelos, às vezes, quando tava, meus dedos ficaram assim, né? Eles não perdiam o movimento das mãos, não abria e fechava, né? E tudo inchado, os dedos inchados, abertos, assim, porque por conta do inchaço. E, assim, todas as juntinhas, assim, dos dedos, tudo doía. E aí, foi pegando todos os nervos, músculos do meu corpo. Então, ia endurecendo, parecia que estava encolhendo o meu corpo. Sim. E aí, tipo, eu não conseguia, tipo, fazer esses movimentos, os braços, as pernas. Então, ficava tudo duro. E aí, tipo, se eu tivesse nessa posição, aí ficava. Eu não conseguia tirar um braço de cima do outro e nem, sabe, movimentava. Então, ficava A tudo duro. locomoção ficou comprometida, né? Sim, completamente. O meu pescoço ficava duro, tipo, eu não conseguia, sabe, girar. Tipo, eu tinha que girar o corpo todo. Ficava tudo duro isso aqui. Esses músculos aqui, sabe, do pescoço, eu sentia uma sensação como se inchasse, né? Como se inchasse e ia apertando a minha garganta. Então, eu sentia como se estivesse sufocada. Para descer água, doía, né? Para comer, doía. Então, tinha que comer tudo, tipo iogurte, uma sopa, tudo bem líquido, né? Para evitar, não podia mastigar, porque doía esses ossos do rosto, tudo. Os ossos da cabeça, tudo doía. Era uma dor assim, e eu ficava assim, se fosse uma pessoa que não fosse tão calma, pirava, ou tentava se matar, se jogava logo, sabe? Porque era uma loucura, sabe? Imagina você tá com uma dor de cabeça e já fica maluca, né? Sabe aquela enxaqueca? Aquela enxaqueca é horrível. Imagina uma dor de enxaqueca, só que não passava nunca, e aí doía todo o rosto, os ossos, e os ossos todo do corpo, e todos os músculos, nervos, né? E tudo dura, e ficar ali, na dependência de ajuda das pessoas. E assim, eu tenho bastante parente, mas todos moram distante, né? Não estavam todos próximos a mim para poder me dar uma força, né? Então, eu tive ajuda de amigos, né? Tinha um irmão que morava próximo, ele me ajudava, né? A minha cunhada. Mas, assim, uma amiga que foi tipo uma irmã, tipo uma mãe. Eu falo para ela, nossa, o que você fez por mim foi tipo uma mãe. Porque ela cuidou de mim, ela ligava todo dia de manhã, ela vinha saber se eu já tinha tomado café, né? Porque eu estava tomando remédio e não podia ficar sem tomar café, né? Só que às vezes eu não conseguia levantar da cama. Como que eu ia até a cozinha preparar um café para mim, né? Às vezes eu não conseguia, se eu tivesse sentado, eu não conseguia levantar, né? E se eu tivesse sentado, eu estava cansada de estar sentada, eu precisava de ajuda para deitar. Então eu esperava alguém vir me ajudar, né? Para tomar banho, tudo. E assim, até no triscar assim doía, sabe? Então a pele doía, até a água quando caía no meu corpo doía, sabe? Só que assim, era uma febre, era uma dor assim na minha coluna, e eu ficava muito tempo envergada, não conseguia voltar, ficar reta, né? E aí, o que dava uma amenizada um pouco na dor é eu ficar embaixo da água quente, mas bem quente, né? Então eu ligava o chuveiro, alguém me ajudava, e aí eu ficava embaixo do chuveiro, aquela água bem quente caindo, aí dava uma adormecida um pouco assim, né? E aí, quando estava muito ruim, eu ia para o pronto-socorro, me dava anti-inflamatório. Não podia me dar muitos medicamentos porque não sabia o que eu tinha. E eu fazia vários exames, e não mostrava o que eu tinha, né? Até quando saiu o diagnóstico? De quando você começou com sintomas, quanto tempo depois foi o diagnóstico? 1 ano. Um ano nesse sofrimento. Isso. E aí, o que foi o diagnóstico? Então, aí quando eu cheguei
não no hospital, na clínica, que passei com a médica, eu fui esse dia com a minha amiga. E ela já tinha dito numa consulta anterior que achava que era lúpus, né? Mas não daria certeza. Aí quando ela saiu os exames, ela olhou e falou assim, olha, era o que eu achava, é lúpus mesmo. E como ela já tinha dito para mim antes que achava, então eu comecei a pesquisar sobre o lúpus, né? E tudo nas minhas pesquisas batia, sabe? Os dos sintomas, tudo. Falei, meu Deus, é isso. E aí eu vi já que não tinha cura para medicina, né? Então, quando ela falou para mim, é lúpus mesmo. É lúpus, só que não mostrou o tipo de lúpus, porque tem 3 tipos, né? Aí ela falou, não mostrou. Então, mas assim, além do lúpus, você tem fibromialgia, né? E antes dessa médica, eu já tinha ido em um outro, e ele falou assim, o que você tem é fibromialgia. Acabou, não tem cura, não tem tratamento, tem uns remédios que pode amenizar essa dor. E assim, atividade física, você tem que fazer hidroginástica, que ajuda muito, pilates, ajuda muito. Mas assim, sempre você vai ter essas dores. Agora, filha, acabou. Você estragou a sua vida. Você é culpada. Sabe? Ele falou assim com essas palavras, e ele falou assim, isso aqui é emocional, né? Daí eu não aceitei o que ele disse, eu procurei outro médico, né? Foi essa médica onde ela disse. Aí ela fechou o diagnóstico e falou assim, ó, fibromialgia, certeza, não tem diagnóstico, não tem tratamento, então é atividade física e você tomar algum remédio quando tá com dor e não tem o que fazer. E ainda juntou o lúpus, que é uma inflamação muito grave nas articulações. Ela falou, é como se fosse um desgaste. Mas aí ela me explicou, é como o seu sistema imunológico, ele não entendeu o que estava acontecendo com você. Então, ele é para defender o organismo. Como ele não entendeu, ele foi atacando o seu organismo. Ele atacou as suas células, ele poderia ter atacado a célula cancerígena, que todos nós já nascemos, né, com ela. Ele poderia atacar várias outras células, o coração, desenvolver uma doença de coração. Ele poderia atacar diversas partes do seu corpo, mas ele atacou a célula dos ossos. E é isso que aconteceu. Então, é um problema emocional. O que nós vamos fazer é tratar, dar remédio para acalmar ele, que ele está bravo. Então, para acalmar ele e paralisar o lúpus onde ele está. Mas curar isso aqui, para a medicina não tem cura. Então, assim, o que aconteceu com você? Você foi ingerindo coisas, raivas, estresse, você sofreu alguma perda, e aí foi acumulando, né? Foi acumulando, e você não buscou ajuda para poder ir eliminando algumas coisas, e aí o seu corpo explodiu. Essa é a realidade que aconteceu com você, né? E Ela já falou de uma forma muito mais delicada, né, do que o primeiro médico que você conversou, né? Ela falou de uma forma mais simples, né, mas com mais acolhimento, sim, né, para tudo aquilo, porque imagino que é uma dor gigantesca, né? Como você comentou, tudo dói, né? A ponta, sim, do dedinho dói, e é uma dor constante. Sim, sim. Então eu fiquei, nossa, eu falei assim, e agora? Nossa, ali acabou, sim, porque eu ainda tinha esperança que não era isso, né? E aí quando ela falou, não é isso, só que agora nós vamos fazer novos exames para descobrir qual deles que é, porque meu corpo não saiu mancha, né? Não foi para a pele, né? Não foi o dermato. Isso, porque daí ele saiu umas manchas na pele, no meu caso não. Eram só as dores mesmo, as inflamações. Inclusive, até hoje, eu tô um pouquinho, não sei se dá para ver, tá um pouquinho inchado aqui. Dá. Esse aqui também tá um pouco, mas bem menos. Agora esse ainda ainda dói essa mão aqui, tipo, para mim fazer esse movimento aqui, ó, apertando dói, né? Mas no não frio os dedos. Piora, né? Também, no frio. Sim, piora no frio. Eu sinto um pouco, principalmente na coluna, nas costas que dói, né? Mas assim, em geral,
né? Eles descobriram, começou o tratamento, eu tomava muito medicamento, muito. Eu tomo até hoje a hidroxicloroquina, né? Mas eu tomava vários outros. Eu sei que no total, por dia, eu cheguei a tomar 15, 20 comprimidos. Era por dia o total de remédio. E aí imagina o estômago, né? Porque melhora uma coisa, piora outra. Aí desenvolveu refluxo, né? Por conta desses medicamentos fortes no meu estômago. E aí eu comecei a tratar também o estômago. Aí começou a mudar alguns medicamentos que era mais fraco, que não prejudicava tanto o organismo, o estômago, né? E fiquei nessa fase. E aí, para mim, assim, eu senti naquele momento como se minha vida acabou. Bom, tipo, não tem jeito, não tem cura, eu vou ter que ficar com essas dores para sempre, né? E aí foi, e agora? O que vai ser de mim? Eu ficar sempre sentindo essas dores, né? Eu comecei a me sentir, tipo, um nada, uma pessoa, sei lá. E aí eu falei, e agora? Então, só que assim, eu sempre, né, eu sou cristã e eu sempre frequentei a igreja, né? E isso abalou um pouco a minha fé, né? Mas assim, antes de acontecer tudo isso, tipo há uns 3 anos atrás, antes de acontecer isso, eu sempre fui apaixonada pelas histórias bíblicas, né? E assim, quando eu leio, eu vejo histórias de pessoas que passou por problema tão grave, tão forte, mas superaram e venceram, né? E quando eu vejo assim que Jesus ressuscitou Lázaro, que estava 4 dias morto, né? E já cheirava mal, Jesus ressuscitou. Então, eu não estou morta, eu estou viva, né? Ainda pode acontecer um milagre. E aí, antes, eu tinha lido essas histórias e eu falava com Deus, eu apaixonada pelas histórias. E eu falava assim, meu Deus, que coisa linda, que poder que Deus tem, né? Ele criou tudo, né? Em 7 dias ele fez o mundo, né? Ele fez tudo que existe, o céu, né? A natureza, tudo criação do poder de Deus, né? E as pessoas em si, né? Porque tudo criação de Deus, né? E coisas lindas assim que Deus faz, apaixonada, encantada. Eu falei assim, Deus, só que baseando nessas histórias dessas pessoas que viveram coisas impossíveis, né? E elas superaram, elas venceram e elas deixaram um legado, né? Eu não tenho essa fé para viver essas coisas. Eu tenho uma fé natural, uma fé que, sim, todos os filhos nascem, depende da religião que os pais frequentam, os pais vão passando para os filhos, né? Independente, católica, evangélica, né? Espírita, independente, vai passando aquilo que eles, né, acreditam para os filhos, né? No meu caso, os meus pais sempre passaram sobre Deus para mim, né? E então eu falei assim, nossa, mas a fé que eu tenho é natural, não é uma fé sobrenatural. Essa fé que eu estou vendo aí é uma fé sobrenatural, né? E eu falei, Deus, eu quero essa fé para mim, porque como que eu falo para alguém que está doente, por exemplo, e eu vou levar uma palavra de fé, uma palavra de esperança para essa pessoa, se a minha fé é uma fé natural? Eu não acredito uma fé sobrenatural. E aí, assim, eu acredito que Deus, ele permitiu, né? Não que ele manda desgraça ou coisa ruim pra gente, mas às vezes ele permite algumas coisas que acontecem nas nossas vidas pra gente adquirir experiência, pra gente crescer, amadurecer, né? E eu acredito que, assim, tudo isso aconteceu, claro, problema emocional, como o médico me passou, né? Eu fui deixando, acumulando, mas Deus permitiu. Para quê? Para que eu, nessa situação, eu usasse a fé, né? Porque daí ele ia me dar a fé e para mim usar ela. Porque quando a gente pede qualquer coisa para Deus, Deus dá. Só que a gente não adianta ele dar e a gente não usar, né? Como que eu falo assim para alguém sobre fé se eu não tenho? Como que eu falo assim que Deus cura se eu nunca fiquei doente? Para mim falar, olha, não, mas eu acredito porque aconteceu e eu fiquei bem, né? Então, é isso que eu acredito. E aí aconteceu, né?
E aí eu passei por todas essas fases, fiquei muito mal, né, dependendo de ajuda das pessoas. E quando a gente está ruim, né, passando por essas fases, que a gente descobre quem de fato está do nosso lado, quem de fato está nos apoiando. Porque daí o médico conversou comigo, todas as consultas que eu ia, tomando mesmo esses medicamentos fortíssimos, eu melhorava uma semana, na outra eu estava ruim. Uma semana bem, na outra ruim. Ele falou, nossa, tem alguma coisa estranha, tem alguma coisa errada aqui. Aí sentou 7 médicos, fizeram uma reunião comigo, e aí trouxe um psicólogo, né? E aí teve uma conversa comigo. E eles foram olhando todas as partes do meu corpo, e aí a médica foi conversando, sabe? Me deixou tranquila e foi conversando e fazendo algumas perguntas. E isso eles foram registrando no sistema, tudo sobre mim. E aí, quando eu contei tudo para ela, ela falou assim, olha, a causa do seu problema é isso. É isso, você tem que eliminar isso que está te causando estresse e não está melhorando. Porque assim, ela falou, você precisa agora de um ambiente tranquilo. Você não pode continuar num ambiente onde te causa mal. Você está se prejudicando. Você precisa de um ambiente mais calmo. Porque senão, o que nós podemos fazer é dar um medicamento para acalmar o sistema imunológico. Mas se você continua passando o estresse, ele continua bravo, o remédio não vai fazer o efeito. Então, a gente ajuda com medicamento. E você tem que se ajudar, né? Ajuda aqui dentro, né? E aí eu entendi, ela me falou, né, bem mais outras coisas, né? E aí eu fiquei pensativa, né? Alguns dias aquilo que ela me falou. E aí eu vivia num relacionamento, não estava tão bem, né? E assim a gente descobre as pessoas que estão do nosso lado, como eu disse, quem está nos ajudando, quem ajuda de fato por amor, quem de fato ajuda, sabe? Demonstra aquela preocupação de fato com você, que está preocupada, sabe? E quem de fato ajuda por ajudar, por obrigação, né? E quem ajuda e reclamando, né? Então eu comecei a associar as coisas e eu vi que não estava bem, né? E aí então, eu conversando com meu ex-marido, a gente conversando, alinhamos as coisas e resolvemos nos separar, né? Porque eu estava me sentindo que eu estava prejudicando ele, né? Eu estava me sentindo um peso nas costas dele, né? E todo mundo tem direito de ser feliz, né? Todo mundo tem esse direito. E se eu estava prejudicando, estava atrapalhando ele de realizar os sonhos dele, ninguém pode fazer isso com a vida do outro, né? Então, né, numa conversa, a gente conversou, né, claro, depois não aceitou, ficou aquela coisa, mas depois no final acabou entendendo tudo, né, e cada um foi pro seu lado, né, e hoje estamos bem, ele feliz lá e eu feliz também, graças a Deus. Graças a Deus. Não importa, né? Exato. E é Caramba. isso. Marlene, que história, hein? Olha, se não tivesse no frio paulista, eu ia estar transpirando aqui. Que história forte, né? E hoje você continua fazendo os tratamentos, em algum momento, porque assim, quando a gente fala de doença autoimune, né, o lúpus em específico, ainda mais quando abrange para uma fibromialgia, é uma dor constante. Então, assim, é muito difícil você até explicar para o próximo, explicar para as pessoas qual que é aquela dor, né? Porque, assim, dói todo dia, dói toda hora, não tem uma pausa. É uma dor constante, como você mesmo falou, é um processo inflamatório, né? Então, os seus anticorpos estão ali defendendo você de você mesma, né? Eles não filtram e ali eles atacam fígado, intestino, sangue, e aí fica aquele processo inflamatório contínuo. Isso te trouxe também algumas travas? Você ficou sem trabalhar? Você comentou que você dependia das pessoas. E como foi esse retomar, né? Porque hoje você super trabalha, super ativa, mas teve um período que você parou? Sim. Eu fiquei bastante... Bom, eu fiquei o quê? Eu fiquei um ano e meio, mais ou menos, sem trabalhar, né? Fiquei nesse estado. Aí, depois de um ano, eu comecei os tratamentos, né? E aí eu fui morar com a minha irmã.
E aí eu fiquei procurando trabalho. Eu falei, meu Deus, eu preciso trabalhar. Não dá para ficar assim. Porque daí eu já estava andando normal, mas sempre eu sentia umas dores. Era meio que constante, né? Sempre eu Uhum. estava sentindo, as mãos sempre inchava do nada, de repente, ficava dolorido, né? E por conta dos corticóides que eu tomei em dosagem muito alta, em 4 meses mais ou menos eu inchei, mas virei um balão. E eu pesava 70 quilos, 69. Eu fui para 110 quilos. Então eu fiquei assim imensa por conta do corticoide. Ele tirou as dores, uma boa parte, né? Mas eu inchei muito. Sim. E saiu estria, porque a minha pele não aguentou, sabe, o impacto, saiu estria. Nossa, e aí eu fiquei, o meu autoestima caiu para lá embaixo, sabe? Fiquei muito mal. E aí, tipo, ao invés de mim ouvir palavras que me motivassem, eu ouvia palavras sempre para cair mais ainda, sabe? E aí eu buscava forças em Deus. A minha oração quando eu ia era: Deus, me mata. Por favor, me mata. Eu não quero mais viver. Me mata. Eu não quero mais ficar causando peso, problemas para as pessoas, esse peso, né? Esse cansaço para as pessoas estarem comigo. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Eu não quero mais isso. Me mata. Eu não quero mais viver, né? E aí Deus ele foi falando comigo, porque assim, eu sou muito atenta a louvores, pregações, a natureza, porque Deus fala com a gente através de várias coisas, né? Deus fala através da natureza. Se a gente prestar atenção, ele fala através da natureza com a gente, né? Então, assim, em uma música, às vezes eu presto atenção e Deus está falando. Teve uma vez mesmo que eu fiquei, tipo, meia hora para tentar vestir uma roupa. Porque eu estava com muita dor, eu consegui tirar. E aí eu fiquei embaixo do chuveiro, água bem quente. E aí, quando eu fui vestir a roupa, eu não consegui. Fiquei com um lado vestido e outro não. E ali eu falei, meu Deus, que situação e tal. Aí, eu falei, Deus, eu queria tanto que o Senhor falasse alguma coisa para mim, sabe? Me desse alguma palavra de esperança, porque eu não aguento mais. E aí, de repente, chegou uma amiga, fazia tempo que eu não via ela, e aí ela chegou para fazer uma visita. Ai, minha amiga, fazia tempo que eu não te vi, fiquei sabendo do seu estado, eu vim te visitar. E, de repente, na conversa que ela foi conversando, ela foi me dando a resposta que eu tinha feito na oração para Deus, sabe? Aí eu comecei a chorar, falei assim, nossa, como que você sabe disso? Ela falou, como assim? Nem ela percebeu o que ela estava falando, né? Eu falei, não, porque eu acabei de falar para Deus isso e você agora está me respondendo, né? Então, assim, Deus fala sempre comigo. Eu sou sempre atenta, assim, ao que Deus fala, às vezes em sonhos, né? E aí eu fiquei nesse processo e Deus fez me lembrar do que eu tinha falado, né, para ele, que eu queria fé. Então, quando eu entendi que era necessário passar por esse processo, Deus ia me reconstruir, né, novamente, e para reconstruir precisava tirar tudo que é velho. Então, quando eu entendi que era necessário passar por esse processo, eu parei de reclamar e aí eu passei a agradecer, porque a gratidão, ela traz coisas boas para a gente, né? E aí eu fiquei esse período sem trabalhar, e aí eu falei, Deus, eu preciso de um trabalho. Eu preciso ocupar minha mente, eu preciso ver gente, eu preciso falar com gente, para mim me distrair, né? E aí eu falei, e agora? Eu vou trabalhar em quê? Uma semana eu tô bem, na outra eu tô mal, né? E eu falei, agora, meu Deus. Aí, de repente, saiu essa oportunidade de mim trabalhar como venda de imóveis, né, ser corretora. E aí, assim, eu não entendia nada, nada. Até hoje, né, ainda estou aprendendo, porque é uma área, assim, bem complexa e assim, leva anos, talvez, para aprender, dia após dia. Todo dia é uma aprendizagem diferente, né? Então, mas assim, hoje eu já reconheço que eu já aprendi uma boa parte, né? E já me sinto uma profissional, né? Mas aí eu comecei a fazer o curso e eu comecei a trabalhar nessa área, conhecer pessoas, conversar com pessoas. E aí eu comecei a gostar. No início eu não, falei, Deus, isso não é para mim. Isso não é para mim.
é muito difícil, tal, porque você tem muita paciência para lidar com as pessoas, esperar o tempo certo dela. E assim, fora isso, eu falei, Deus, eu não tenho todo esse discurso, né, para poder convencer o cliente a comprar um imóvel. Porque não é vender uma roupa, um sapato, uma coisa que a pessoa já vai em busca ali. É uma coisa bem mais complexa, bem mais difícil para ser trabalhada. Eu falei, Deus, é difícil. Aí o Senhor me respondeu, é essa área, né? E aí eu tomei posse, né? Eu acreditei naquela palavra. E aí eu insisti. Fiz o curso, formei, concluí, né? Tirei o meu Cresce e continuei trabalhando, adquirindo experiência todos os dias. E eu entendi que assim, e aí tinha às vezes algumas dificuldades, mas eu fui melhorando, porque daí eu fui praticando nessas atividades e fui ocupando a mente também e fui buscando também em Deus, né? E deixando o tempo, né? Porque só com o tempo que as coisas vão encaixando, né? E aí eu fui melhorando, o médico já foi tirando um monte de remédio. Hoje eu só tomo um, né? O hidroxicloroquina. E ele ia tirar, né? Ele não tirou por conta desse, somente esse inchaço aqui, tá um pouco inflamado, mas as outras partes do corpo eu não sinto nada, né? Graças a Deus. Meu cabelo caiu muito hoje, um monte de cabelo, né? Que bom, linda. Então, assim, estou bem, estou cada vez mais apaixonando por mim, né? Porque a gente tem que amar, se valorizar. E, assim, fui entendendo o valor que eu tenho, que Deus colocou em mim, que Deus coloca em todos nós temos um valor, todos nós somos importantes, e às vezes a gente não dá valor a isso. Às vezes a gente não se valoriza, e às vezes a gente vai só aceitando coisas para nossas vidas, problemas, peso, às vezes estresse que dá para a gente tirar, eliminar algumas coisas, e a gente não elimina, vai aceitando, ou seja, a gente está maltratando nós mesmos, estamos nos ofendendo nós mesmos, né? Machucando o nosso corpo, machucando o nosso espírito, e vamos ficando doente cada dia, né? E aí, nessa área, o que eu descobri? Quando Deus falou para mim que eu ia passar por um processo de reconstrução, eu entendi que tudo Deus tem um propósito nas nossas vidas. Você, por exemplo, né, psicóloga, não é por acaso. Olha o propósito que Deus colocou na sua mão. Hoje, entrevistar pessoas para ajudar outras pessoas, né? E, através dali do seu talento, da sua profissão, também ajudar pessoas também a sair de certos problemas também, né? Então, assim, tudo tem um propósito e uma coisa vai encaixando na outra. Porque essa área, assim, eu falei, nossa, eu fui apaixonando pelas pessoas, né? Conversar com as pessoas, entender cada mente, porque você conversa com vários tipos de pessoas. E aí você vai entendendo a mente de um, a mente de outro. Tem clientes que se abrem, falam problemas familiares que está passando. Então, o corretor, ele tem que entender um pouco, ter um pouco de conhecimento de psicologia, né? Tem que entender sobre arquitetura, né? Design interior para dar ideias para o cliente, tem que entender um pouco de engenharia. Então, é um monte de área dentro de uma, né? E assim, eu achei bem interessante. E aí, hoje eu fico buscando conhecimentos, né? Até porque, para mim, agregar esses valores, né? E aí eu fico buscando de diversas áreas para mim ter esses conhecimentos para mim. E quando o cliente vier, eu ter esses argumentos para poder ajudar de uma certa forma. Primeiramente, ajuda em Deus, né? Se a pessoa quiser também. E aí, outra coisa que eu observei, que assim, como é um processo de reconstrução, Deus queria que eu entendesse como que funciona, né? Como que é o processo de uma construção. Que eu não entendia nada, eu até sabia, entendia, via os prédios, acho muito bonito, né? Lindo, admiro. E admiro também o trabalho, o conhecimento que Deus deu para cada profissional, o pedreiro, o engenheiro, um arquiteta, né? E eu admiro, assim, nossa, quando eu olho um prédio pronto, eu falo, nossa, meu Deus, que coisa linda, que inteligência, né? Só que, como que foi feito esse processo
para o prédio estar lindo, maravilhoso. Então, leva tempo, né? Primeiro tem que tirar todos os entulhos, as coisas velhas, para iniciar uma construção ali naquele terreno. E ali tem que pôr os pilares para firmar. Enfim, aí vai aquelas passo a passo. E é um pouco demorado, né? Tem prédio que demora aí 2 anos e meio, 3 anos para uma construção, né? Para ele ficar totalmente lindo, maravilhoso. Então, eu entendi. Deus queria ensinar isso para mim. E quando eu vou em uma construção, desde a fundação, quando está mais ou menos quase pronto, quando está totalmente pronto, já entrei em projetos prontos. E assim, aí tudo eu fico refletindo. Eu entro para apresentar para o cliente e depois que eu atendo, mostro tudo, aí depois eu fico refletindo. Vou olhar parte por parte e vou refletir, sabe? E aí eu falo assim, meu Deus, aí eu refleti comigo, falo, nossa, e eu entendo que eu estou nesse processo ainda de reconstrução. Hoje eu já não estou mais no alicerce, eu já saí, né? Deus já criou essa base, já criou ali a estrutura dos pilares, das colunas, né? Eu me sinto assim como se eu estivesse mais ou menos no meio da construção, né? E eu tenho certeza que essa construção vai ficar linda, maravilhosa, né? Quando finalizar. Com certeza. Ai, Jailene, parabéns, parabéns. Que história linda, que pessoa linda. Deus te abençoe muito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que o pessoal faz para te encontrar? Como te acham no Instagram? Se quiserem falar, né, até sobre um pouquinho das questões que você trouxe, ou quem sabe, né, futuros clientes aí para essa parte da corretagem, como que te acham? Olha, tem o Instagram, que está como Jarlene Sá, as pessoas me encontram lá. Tem o Facebook também, tem a página do Facebook que é Jarlene Consultora, né? Então as pessoas me acham também. Perfeito, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo também. Jarlene, mais uma vez, sem palavras, uma honra ter você aqui conosco, compartilhando dessa história incrível. Tenho certeza absoluta o quanto isso vai atingir e motivar pessoas que tenham, né, compartilhem da mesma dor ou com outros motivos. Então, te agradeço e te parabenizo pela sua força, pela sua coragem e, acima de tudo, por esse exemplo de fé. Muito obrigada. Obrigada. Eu só deixo uma dica para as pessoas, para as mães, ter mais diálogo com os filhos, para você ver o período que eu passei na infância, né? Evitar falar alguns tipos de palavras pesadas com o filho, porque atrai, querendo ou não, atrai coisas negativas para dentro de casa. Tem mães que xingam os filhos, seu merda, seu, sabe, xingam os nomes horrorosos, sabe? Tem mães que amaldiçoam os filhos com palavras, e as nossas palavras têm poder de abençoar e de amaldiçoar, depende da frequência que ela é falada. E quando ela fala ali na hora da raiva, tem que ter muita paciência, ter muito cuidado com o que falar. Evita falar, abençoa os filhos, né? Conversa mais com os filhos, sejam amigos, né, de verdade dos filhos, porque os filhos eles vão se abrir, né, ser amigo de verdade, vão se abrir, vão contar tudo para os pais, né, o que acontece. E aí é o momento dos pais poder ajudar. E se não consegue, buscar ajuda também para os filhos, né? E outra coisa também, nessa parte da minha saúde, esse processo todo, eu deixo, né, para as pessoas que passam por alguns problemas, inclusive conjugal, filhos ou problemas financeiros, seja lá que for o problema, tenta resolver com mais calma, busca em Deus. É bom a gente ter uma fé, né, para superar, ajudar a gente superar, né, a crise. Crise vem, problema vem. Ninguém está livre de passar por nenhum problema, né? Todos passam por processos, e os processos servem para a gente adquirir experiência e ficar mais maduro, né? Madurecer, né? Crescer. Então, assim, não julgue, não desistam, né? Lute até o fim. Se não tem força para lutar, busquem, né, ajuda, mas não desistem. É isso.
Amém. Obrigada, obrigada mais uma vez. Uma honra ter você aqui conosco. E parabéns pela sua história. Isso. Muito obrigada a você. Um beijo, até mais. Tchau, tchau. Jarlene, eu te agradeço imensamente por compartilhar a sua história conosco. É impossível não se emocionar e não se inspirar com essa história de tanta superação. Como você foi levada ao extremo da dor, dos ciclos mesmo, né? Dos altos e baixos, como você bem coloca. E como esse processo de reconstrução, né, de desconstrução e reconstrução te trouxe para o que você é hoje. Parabéns mais uma vez pela história e te agradeço imensamente por trazer e compartilhar conosco. Agradeço você que ficou conosco até agora e só não esqueçam, na semana que vem pode ser a sua história ou de alguém que você conhece, então entre em contato conosco, tanto por aqui quanto lá no @contapraeoficial no Instagram. Lá a gente tem um espaço na bio, tem um linkzinho que vocês conseguem fazer perguntas direto para a Luana Paula ou indicar os seus próximos convidados da semana. E é isso, pessoal. Uma excelente semana para vocês e até o próximo Conta Pra Eu. Até mais!